Olá, gente. Muito boa noite para você que está assistindo. Estamos aqui hoje para mais uma monitoria. Deixa eu abrir o material aqui para eu acompanhar. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham tido uma boa semana. Espero que vocês tenham tendo bons estudos nesse semestre. Hoje nós vamos revisar de uma maneira bem rápida, de uma maneira bem sucinta, sobre dois tipos de recurso excepcional: o recurso especial e o recurso extraordinário. Outra hipótese de recurso excepcional, que é o ROC, recurso ordinário condicional, vocês já viram, mas acho que não foi comigo, então, se eu não me engano, foi com o Richard. Então, hoje nós vamos passar a ver esses dois tipos de recurso: o recurso especial e o recurso extraordinário, que são, como eu já disse, duas espécies de recurso excepcional. Os recursos excepcionais, eles têm esse nome por conta da matéria específica legalmente disposta nesses dois tipos de recurso. Esses recursos eles estão restritos apenas às questões de direito, não mais às questões processuais. As questões processuais são tratadas lá na apelação, no agravo de instrumento. Esses dois tipos de recurso são excepcionais justamente por isso, porque eles estão restritos apenas às questões de direito daquele processo. Esses dois tipos de recurso, eles são sempre dirigidos aos tribunais de terceira instância. São eles o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e o Supremo Tribunal Federal, o STF. Sempre esses dois tipos de recursos vão ser direcionados a esses dois tribunais, cada um na sua respectiva competência. O recurso extraordinário na sua competência e o recurso especial para a sua competência também. Apesar deles serem modalidades diferentes de recursos, cada um terá sua particularidade, tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário, eles possuem algumas características em comum. Apresentam algumas características em comum esses dois recursos. Vou destacar aqui duas características que esses dois recursos possuem em comum, apesar de serem recursos diferentes. A primeira característica que eles têm em comum é a necessidade do esgotamento das vias ordinárias. Ou seja, não são admitidos, esses dois recursos eles não são admitidos se ainda for cabível algum recurso comum. Por exemplo, foi proferida uma sentença num juízo comum de primeiro grau. Da sentença cabe apelação, como a gente viu, que diz o artigo 1009 do CPC. A gente viu em outras aulas. Caberia, nesse caso, então, em relação à sentença, algum tipo de recurso excepcional, seja ele o recurso extraordinário ou recurso especial? Não caberia. Por que não caberia? Porque ainda não foi esgotada as vias ordinárias. Da sentença, cabe apelação. Então, em relação àquela sentença, ainda cabe algum tipo de recurso, seja ele, nesse caso, o recurso de apelação. Então, não vai caber nem o RE e nem o RESP, recurso extraordinário e o recurso especial. Não vai caber porque não foram esgotadas as vias ordinárias ainda. O recurso especial, ainda falando desse tema, da necessidade do esgotamento das vias ordinárias, o recurso especial, ele só é cabível contra decisões de única ou última instância proferidas por um tribunal. Isso é o recurso especial. O recurso extraordinário, por sua vez, ele só é cabível em caso de causas decididas em única ou em última instância, não necessariamente por tribunal, o que implica aceitar este tipo de recurso, o recurso extraordinário, de uma decisão proferida por um juízo de primeiro grau, por exemplo. Meio confuso, mas eu vou dar um exemplo para a gente tentar entender essa jogada aí do recurso extraordinário e do recurso especial.
Um exemplo, por exemplo, é o JEC. No juizado especial civil, não há o recurso de apelação. Então, não tem recurso em relação às sentenças do JEC? Sim, tem recurso, só que não vai ser a apelação. A lei do juizado especial, lei 9.099, se eu não me engano, é 9.099, isso mesmo. Diz que da sentença vai caber outro tipo de recurso que não é a apelação. É um recurso que se chama recurso inominado. Isso mesmo, recurso que não tem nome, um recurso inominado. O recurso inominado ele faz as vezes da apelação no juizado especial civil, ok? E quem vai julgar este recurso é o tribunal, assim como na apelação? Não. Quem vai julgar esse recurso é o colégio recursal. Todo recurso inominado, então toda sentença do JEC, do Juizado Especial Civil, será passível de recurso inominado, que é a apelação do processo do JEC, do procedimento do JEC. Quem julga esse recurso inominado não é um tribunal, mas sim o colégio recursal. O colégio recursal, diferente do tribunal, ele não é formado por desembargadores, por juízes de segundo grau. O colégio recursal ele é formado por magistrados de primeiro grau, ou seja, é uma decisão proferida por um juiz de primeiro grau. Ou seja, os recursos inominados, eles podem ser revistos por meio do recurso extraordinário e não por meio do RESP, do recurso especial. Porque o colégio recursal ele não pode ser visto como um tribunal, por ser um colégio de juízes de primeiro grau. Então, isso tudo eu fiz para explicar o que eu disse antes, porque eu falei que no RESP, no recurso especial, só é cabível contra decisões de uma única ou última instância proferidas por um tribunal. Como o colégio recursal não pode ser entendido como um tribunal, porque eles são decisões proferidas por juízes de primeiro grau, vai caber o recurso extraordinário e não o recurso especial. Então, em nenhuma hipótese, o recurso especial vai caber em relação a decisões dos colégios recursais do juizado especial. Apenas o recurso extraordinário. Acho que deu para entender mais ou menos aí com um exemplo, acho que ficou mais fácil de entender. O produto de ambos os recursos, ou seja, o resultado de ambos os recursos, a finalidade de ambos os recursos é a preservação da Constituição Federal. Para preservar aquilo que a Constituição nos ensina. De leis federais, também a preservação de leis federais, leis que são feitas pelo Congresso Nacional, leis federais, e também a preservação da jurisprudência. A jurisprudência também é protegida por meio desses recursos. Os recursos excepcionais, os extraordinários e os especiais, eles são cabíveis tanto em processos de conhecimento quanto em processos de execução. Ok? Vai caber, então, tanto na fase cognitiva, na fase de conhecimento, quanto na fase de execução de um processo. Esse processo, sendo de execução por inteiro, como execução de título extrajudicial, também será passível desses dois tipos de recurso. Sendo processos contenciosos ou de jurisdição voluntária, também é cabível em relação a esses dois tipos de processos. A interposição desses dois tipos de recurso, tanto do recurso extraordinário quanto do recurso excepcional, especial, ela é feita no juízo à quo, por meio de petição, junto com as razões de recurso. Porém, essas razões serão endereçadas ao tribunal adquem. Então, a interposição é feita no aquo, direcionada ao aquo, e as razões direcionadas ao adquem, mas também interposta ali junto com a peça de interposição. É no mesmo formato da apelação.
Se vocês lembrarem da apelação, que é uma peça dupla, que tem duas peças, que eu expliquei aquela vez, a peça de interposição, a peça de razões, que a interposição é direcionada e feita no acó junto com as peças de razões, porém a peça de razão é direcionada ao adquém. Da mesma maneira, segue o mesmo formato esses dois tipos de recurso, tanto o especial quanto o extraordinário. A parte contrária, ela é intimada para contra-razões também no prazo de 15 dias, assim como na apelação. Pode ser interposto simultaneamente esses dois tipos de recurso, tanto o extraordinário quanto o especial, esses dois tipos de recurso, eles podem ser interpostos simultaneamente, cada um na sua competência? Sim, pode. Esses dois tipos de recurso, eles podem ser propostos, podem ser interpostos, aliás, simultaneamente. Ao mesmo tempo, não há problema nenhum. O ordenamento jurídico brasileiro permite essa interposição simultânea desses dois recursos, obviamente, cada um na sua competência, mas permite a interposição simultânea desses dois tipos de recurso. Por conta de haver uma necessidade de filtragem maior nesses recursos, por tratarem de recursos que são direcionados a um tribunal específico, para não haver uma alta demanda de recursos desnecessários, de recursos que passaram batidos porque escapou alguma coisa na filtragem, por conta dessa necessidade maior nessa filtragem, há duplicidade na admissibilidade desses dois recursos, tanto do recurso especial quanto do recurso extraordinário. Para quem lembra na apelação, o tribunal acolhe só recebia o recurso de apelação, intimava a parte contrária para apresentar contrarrazões, a parte contrária apresentava contrarrazões, o ACO pegava isso e mandava para o adquém. Quem faz o juízo de admissibilidade da apelação é o adquém. Nos casos de recurso especial e recurso extraordinário, é um pouco diferente. Tem uma duplicidade no julgamento de admissibilidade. Tanto o tribunal ACO quanto o adquém vão fazer a admissibilidade desses dois tipos de recurso. Interposto o recurso no ACO, vai haver um juízo de admissibilidade. Se passar nesse juízo de admissibilidade, se for aprovado, se for conhecido, vai subir para o adquém e haverá um novo juízo de admissibilidade. Para haver essa filtragem maior, há essa necessidade dessa filtragem maior nesses dois tipos de recurso, no especial e no extraordinário. Na hipótese do recurso ser inadmitido, é possível tentar forçar a admissão desse recurso por meio de um agravo, tanto o agravo em recurso especial quanto o agravo em recurso extraordinário, cada um na sua devida competência, no seu devido recurso, mas pode haver a interposição desse agravo para poder forçar a admissão desse recurso, caso esse recurso seja inadmitido, ok? De pronto, como eu disse, né? De pronto, o presidente ou o vice-presidente do Tribunal ACO, aquele que estiver respondendo naquele momento, ele pode negar o segmento dos dois tipos de recurso quando se tratar de matéria contrária ao entendimento consolidado no adquém. Então, se o presidente do ACO já analisar aquele processo e ver que trata-se de matéria contrária a entendimento já consolidado no adquém, ou seja, o processo não vai ter um êxito lá no fim, porque já é claramente contra uma tese consolidada na adquém, ele já pode negar seguimento ao recurso ali mesmo no ACO e morrer ali mesmo o recurso. Tá? As hipóteses de cabimento, tanto do recurso especial quanto do recurso extraordinário, eles estão na Constituição Federal. Nós vamos ver daqui a pouquinho, quando eu for falar separadamente um pouquinho sobre cada recurso, as hipóteses de cabimento de cada um deles. Estão previstas todas, em suma, na Constituição Federal.
Para admissibilidade no Supremo Tribunal Federal de um recurso excepcional, esse recurso tem que ter matéria de repercussão geral. Isso será analisado no juízo de admissibilidade e, caso não seja de repercussão geral a matéria daquele recurso, aquele recurso poderá se perfazer de outros requisitos e ser convertido em RESP. Por quê? Porque o recurso extraordinário, já adiantando um pouco, ele é interposto no Supremo Tribunal Federal. Então, todo recurso extraordinário, ele tem que versar sobre um tema de repercussão geral. Caso ele não verse um tema de repercussão geral, mas ele cumprir os requisitos do recurso especial, ele pode ser convertido para recurso especial e ser interposto no Superior Tribunal de Justiça, no STJ. Da mesma forma que se um recurso especial interposto no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, apresentar um tema de repercussão geral, ele automaticamente será tomado como recurso extraordinário. Então, qual que é o requisito máximo para ser um recurso extraordinário e poder ser interposto no Supremo Tribunal Federal? Precisa ser um tema de repercussão geral. Se não for um tema de repercussão geral, mas cumprir os requisitos do RESP, ele vai ser convertido em recurso especial e será julgado pelo STJ. Da mesma maneira que se um recurso especial for interposto no STJ e o STJ ver que trata-se de um tema de repercussão geral, ele automaticamente vai ser tomado como um recurso extraordinário e, obviamente, vai ser julgado pelo STF, porque o STF que tem competência para julgar o recurso extraordinário, assim como o STJ que tem competência para julgar os recursos especiais. Ok? Esses dois tipos de recurso, tanto o recurso extraordinário quanto o recurso especial, eles não possuem efeitos suspensivos, tá? Assim como na apelação tem. Esses dois tipos de recurso, eles não possuem efeitos suspensivos. Isso é, não impedem que a execução da decisão recorrida se inicie, ok? A execução da decisão recorrida pode acontecer mesmo que interposto recurso especial ou recurso extraordinário, ou os dois simultaneamente, como a gente viu que é possível. Para ser interposto esses dois tipos de recurso, tanto o extraordinário quanto o especial, é preciso haver o pré-questionamento da matéria. Ou seja, é preciso que a questão já tenha sido ventilada em instâncias inferiores. Ou seja, um processo que teve sentença, a sentença foi recorrida por meio de apelação e o acórdão proferido pelo tribunal for submetido a recurso especial ou extraordinário, está tudo ok. Por quê? Porque a questão ela já foi pré-questionada em sede de apelação. Ela já foi questionada, ou seja, ela já foi pré-questionada. Então, é possível, sim, a interposição de RE ou de RESP, ok? Porque é preciso haver esse pré-questionamento da matéria. É preciso que essa matéria, que esse direito já tenha sido ventilado em instâncias inferiores, como o recurso especial no STJ e o recurso extraordinário no STF. A apelação vai ser julgada pelo Tribunal Estadual, é um grau abaixo, é uma instância inferior, é a segunda instância. Então, está cumprido o requisito do pré-questionamento, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, e pode sim haver recurso extraordinário e recurso especial. Uma maneira que eles driblam esse pré-questionamento é com a interposição de embargos de declaração, porque aí vai haver um pré-questionamento dessa matéria nos embargos, e aí, posteriormente, pode ser interposto o RE ou o RESP, ok? Falando agora só um pouquinho, mas já estamos terminando já. Eu disse que hoje ia ser bem sucinto e bem rápido, então assim eu farei. Eu só vou falar um pouquinho agora, mais especificamente, sobre o recurso especial, o RESP. O RESP
ele é endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, como eu já falei, ao STJ, porque compete ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, julgar os recursos especiais. O recurso especial RESP ele tem como finalidade a uniformização da jurisprudência e também exerce o controle da legalidade das decisões da Justiça Federal e da Justiça Estadual. E o RESP só vai caber em decisões advindas de tribunais, como eu já mencionei anteriormente, diferente do recurso extraordinário, que pode advir de decisões proferidas por juízes de primeiro grau. O RESP só cabe em decisões, então, advindas de tribunais. As hipóteses de cabimento do recurso especial, elas estão no artigo 105, como eu disse, as hipóteses de cabimento estão previstas na Constituição Federal. Então, as hipóteses de cabimento do RESP, mais precisamente, estão descritas no artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal. É um rol taxativo, ou seja, só vale o que está ali. Não cabe outras interpretações além. Três hipóteses têm na Constituição Federal para o cabimento de recurso especial. Quando houver contrariedade ou negativa de vigência de tratado, quando houver validade, quando for para se tratar de validade de ato de governo local contestado em face de lei federal e interpretação de lei federal divergente da atribuída por outro tribunal. Então você percebe que o STJ julga o recurso especial e os recursos especiais são tratados, na sua maioria absoluta, em relação a leis federais. Por sua vez, o recurso extraordinário, ele é endereçado ao Supremo Tribunal Federal, como eu já tinha dito anteriormente, ao STF, e ele tem como finalidade levar à Suprema Corte as ofensas à Constituição e também que sejam de repercussão geral, como eu havia dito antes. Obviamente, tem como finalidade levar ao Supremo as ofensas da Constituição, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, os ministros da Suprema Corte, que representam a Suprema Corte em si, são os guardiões legais da Constituição Federal. São os guardiões por excelência da Constituição Federal. São guardiões por direito da Constituição Federal. Eles que guardam a nossa Carta Magna. O STF, ele vai fazer a análise a respeito, como eu já tinha dito antes, da repercussão geral para a admissibilidade do recurso. Então, como eu disse antes, se o recurso não se tratar de tema de repercussão geral, vai se transformar, e se cumpridos os requisitos, vai se transformar em recurso especial. Da mesma maneira que os recursos especiais que versem sobre repercussão, temas de repercussão geral, vão ser transformados automaticamente em recursos extraordinários. O cabimento, obviamente, sendo repetitivo, está na Constituição Federal, também no rol taxativo, só que em outro artigo. Está no artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, que diz que o cabimento de recurso extraordinário irá caber quando contrariar dispositivo da Constituição, obviamente, quando tiver que declarar a inconstitucionalidade de algum tratado ou de alguma lei federal, quando for para julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, e julgar válida lei local contestada em face de lei federal. É isso. Terminamos já. Fomos bem rápidos hoje, bem célere. Foi uma revisão bem rápida em relação a recurso especial e a recurso extraordinário. Hoje eu não peguei questões para a gente ver, é porque eu já venho pegando bastante questões de aula, então hoje eu quis fazer uma aula apenas explicativa, apenas falando para vocês sobre o recurso especial e o recurso extraordinário. Espero que tenha sido uma revisão boa, uma revisão válida, que vocês tenham conseguido revisar
conteúdo de uma forma sucinta mesmo, de uma forma mais leve, não de uma forma tão aprofundada, porque senão a gente ficaria horas aqui falando. Mas, como eu sempre digo, podem contar comigo. Com o Richard também, o outro monitor, podem contar conosco para dúvidas nas matérias. Sempre falo isso em relação ao AB também, que está chegando para alguns, até torna uma forma repetitiva a falar. Porém, é de verdade. Estamos sempre aqui para auxiliar vocês. Podem contar comigo, tanto no WhatsApp, nos grupos aí, vocês têm o meu contato, podem me chamar caso tenha alguma dúvida da matéria, dos estudos, para as provas. A prova integrada está chegando. Provavelmente aí a, a monitoria, o projeto da monitoria vai marcar revisões presenciais, então estaremos aí também para as revisões presenciais para a prova integrada. Estamos já no final de outubro, entrando em reta final do semestre, então podem contar conosco aí para as provas. Sempre que tiverem dúvida, podem nos chamar, tá bom? Agradeço pela paciência, pela atenção, espero que estejam sendo produtivas as monitorias, as revisões. Também estou à disposição para feedback de vocês, se vocês estiverem gostando, se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, alguma crítica a fazer, também estou aberto a críticas. Se vocês quiserem mudar alguma coisa na monitoria, o jeito que eu não estou dando, se não está agradando a vocês, também estou aberto a essas críticas, podem me chamar, tá bom? Muito obrigado, desejo bom estudo a todos, uma boa noite. Contem sempre conosco, tá bom? É isso, muito obrigado. Tchau, tchau.